A mulher que pagava as compras. Eu trabalho no supermercado central há 11 anos. Não é um lugar grande, é um mercado de bairro, no fim de uma cidade pequena que ninguém fora daqui conhece direito. Piso de cimento gasto, prateleiras de madeira velha, cheiro de pão fresco pela manhã e de sabão em pó o dia inteiro. Eu fico no caixa 3, o do meio. Conheço quase todo mundo pelo nome ou pelo rosto. Rotina. Coisas pequenas. A primeira vez que vi a senhora foi numa terça-feira, por volta das 3 da tarde. Ela estava na fila do caixa 2, logo ao lado, idosa, uns 70 e tantos, cabelo branco curto bem cortado, blusa bege de botões, saia até o meio da canela. Carregava uma cesta pequena, leite, pão, um pacote de arroz, nada demais. Atrás dela estava a Cláudia, a moça que trabalha na farmácia da esquina. A Cláudia parecia exausta. Tinha o filho pequeno no carrinho, chorando baixo, e uma pilha de coisas: fralda, leite em pó, remédio, pão, arroz, um pacote de frango. Olho de quem não dorme direito. Quando chegou a vez da Cláudia, ela começou a passar as coisas. O total deu 120 e poucos reais. Ela abriu a bolsa, contou as notas, viu que faltava e pediu para tirar o frango. Foi então que a senhora da cesta pequena se aproximou, educada, e disse: "Deixa que eu pago o resto." A Cláudia olhou surpresa, meio desconfiada. A senhora sorriu, um sorriso pequeno, sem mostrar os dentes, e completou: "Não é nada, já passei por isso também." Ela tirou uma nota de 100 do bolso da saia e colocou na minha mão antes que a Cláudia pudesse dizer não. A Cláudia agradeceu várias vezes, meio sem graça, pegou as coisas e saiu, empurrando o carrinho. A senhora pagou as dela, deu bom dia e foi embora. Isso acontece de vez em quando. Gente boa, gente que tem um dia melhor que o outro. 3 dias depois, a Cláudia caiu num buraco. Braço quebrado, perna machucada. O carrinho do filho tombou. O menino ficou só com um arranhão. Ela ficou uma semana no hospital. Todo mundo no bairro comentou: "Coitada da Cláudia, sempre tão cuidadosa." A segunda vez foi umas 2 semanas depois. Era o final de tarde, quase hora de fechar. O Marcos, o rapaz que trabalha na oficina mecânica da rua de trás, estava na minha fila. Ele tinha a cara de quem brigou com a mulher. Passou várias coisas: cerveja, salgadinho, um maço de cigarro, pão, presunto. Total baixo, mas ele contou o dinheiro 2 vezes e ainda faltava uns 15 reais. Ficou vermelho e pediu para tirar a cerveja. A mesma senhora apareceu na fila de trás. Ela não estava comprando quase nada, só um pacote de biscoito e 1 litro de leite. Esperou o Marcos terminar de passar as coisas, se aproximou e disse a mesma coisa, com a voz calma: "Eu pago o resto." Ele recusou no começo. Ela insistiu, educada, pagou. Ele agradeceu, pegou as sacolas e saiu quase correndo. No dia seguinte, o Marcos sofreu um acidente na oficina. Uma peça pesada caiu do macaco e esmagou o pé dele. Fratura grave. A mulher dele apareceu no mercado uma vez, chorando baixo enquanto comprava fralda para o bebê. Comentou que o Marcos estava com depressão, que o acidente tinha piorado tudo. Dessa vez eu conectei. 2 pessoas que a senhora ajudou. 2 pessoas que tiveram acidentes graves logo depois. Comecei a prestar atenção. Não era todo dia. Às vezes passava uma semana, às vezes mais. Mas, quando ela aparecia e pagava por alguém, quase sempre acontecia alguma coisa ruim com aquela pessoa nos dias seguintes. Coisas que desarrumam a vida por meses ou anos. Eu comecei a observar ela melhor. Não era sempre a mesma hora. Às vezes de manhã, às vezes à tarde. Ela nunca comprava muito.
sempre pagava com dinheiro vivo. Sorria pouco, falava pouco. Quando ajudava alguém, era sempre quem estava com dificuldade óbvia. Mãe com criança chorando, idoso contando moedas, jovem contando o troco várias vezes. Eu falei com a Lúcia, a caixa 1, uma vez. Você já viu aquela senhora idosa que paga as coisas dos outros? A Lúcia franziu a testa. Qual? Escrevi. Ela balançou a cabeça. Não lembro. Deve ser esporádico. Perguntei para os outros funcionários. Ninguém tinha reparado de verdade. Eu era o único que ficava no mesmo caixa todo dia, vendo as mesmas filas. Comecei a guardar as datas mentalmente. Quando ela ajudava alguém, eu anotava o nome ou a descrição da pessoa no caderninho. Depois ficava de olho nas notícias locais ou perguntava para os clientes habituais. O padrão se repetia, quase sempre. Eu tentei achar explicação normal. Talvez ela fosse da igreja e ajudasse quem parecia precisar. Talvez fosse rica e fizesse caridade esporádica. Talvez coincidência. Gente que precisa de ajuda financeira já está passando por estresse, e estresse causa acidente. Mas o padrão era forte demais, e as coisas ruins eram específicas. Sempre algo físico ou perda financeira logo depois. Eu comecei a ficar inquieto. Uma coisa ruim no peito. Como quando você vê uma nuvem preta se formando e todo mundo diz que é só nuvem. Uma tarde a senhora apareceu de novo. Dessa vez foi a dona Carmen, a que sempre compra bolacha, água e sal. Ela estava com o neto pequeno, o menino tinha derrubado um pacote de arroz e estava chorando. O total deu uns R$ 80. A dona Carmen contou as notas devagar, viu o que faltava. A senhora se aproximou. Eu não pensei e falei alto antes que ela conseguisse pagar. Dona Carmen, deixe que eu desconto no próximo mês. Pode levar. A senhora olhou para mim. Pela primeira vez, nossos olhos se encontraram de verdade. Ela tinha olhos claros, quase cinza. Não parecia brava, só surpresa e um pouco triste. Não precisa, eu posso ajudar, ela disse. Não, tá tudo bem? Insisti. A senhora já ajuda bastante. Ela hesitou um segundo. Depois assentiu, pagou as próprias coisas e saiu. A dona Carmen me agradeceu, aliviada, e foi embora com o neto. Naquela noite eu não dormi direito. Talvez eu tivesse feito besteira. Talvez estivesse criando padrão onde não tinha. 2 semanas depois, a dona Carmen não apareceu. Ela caiu da escada de casa e bateu a cabeça. Ficou em observação no hospital da cidade vizinha. Depois, chegou a notícia que ela não resistiu. Eu soube pelo seu Antônio, que é amigo do filho dela. Aquela noite eu fiquei no caixa até mais tarde, ajudando a fechar. Quando saí, a rua estava quase vazia. A senhora estava parada do outro lado da rua, debaixo do poste de luz. Só olhando para o mercado. Não acenou. Não sorriu. Só ficou lá uns segundos e depois virou a esquina devagar. Às vezes eu me pergunto, e se eu tivesse deixado ela ajudar? O que teria acontecido depois? Eu fico aqui no caixa 3 contando troco, tentando não pensar no preço que a gente paga quando tenta ajudar do jeito errado, ou quando impede quem realmente estava ajudando.